Oi pessoal, tudo bom? Então, eu vou tentar fazer por aqui a parte do meu trabalho e como o nosso tema é referente à arte e corpo, eu acho que seria muito coerente que a gente começasse com a retrospectiva histórica, falando primariamente sobre como foram representados os corpos, enfim, femininos ou masculinos, ao longo da história, ao longo dos períodos, pelos diferentes períodos históricos com influências sociais, culturais, religiosas, e por isso a gente pode fazer uma pequena retrospectiva, começando primeiramente com o período paleolítico, onde a gente tem aquela clássica, famosíssima representação presente no Museu de Viena da Vênus de Willendorf, aqui, onde a gente vê que o padrão de beleza era completamente diferente, né? O padrão de beleza de 22 mil anos atrás, de 22 a 24 mil anos atrás, que é a data dessa escultura, vocês podem ver muito bem que retrata o corpo de uma forma bem mais curvilínea, bem mais com formas realmente esféricas, que, enfim, sabe-se ou não se era representado o padrão de beleza daquela época. Alguns falam que era porque, devido à escassez de comida, uma pessoa que fosse um pouco mais gorda, ela tinha, enfim, mais vantagem porque ela estava se alimentando melhor e isso era um destaque. Enfim, e a gente vê que ao longo dos períodos históricos isso se manifestou em maiores ou menores proporções. Indo agora para a civilização oriental, a gente pode ver que, seja na representação de 625 d.C., da primeira imperatriz, da única imperatriz interina da China, de uma representação bem antiga, de mais de, enfim, um século e meio, um milênio e meio atrás, com a representação dos anos 70 de uma marca, de uma propaganda de vestidos, seja nessas duas representações, a gente tem uma sobreposição uma sobreposição de padrões corporais, ressaltando a cor clara da pele e o delineado dos olhos, que até hoje se mantém nas civilizações, enfim, chinesa ou japonesa, no Japão com as geishas. Essa representação ela foi muito característica e muito abordada, seja em filmografias, por exemplo, tem um filme muito famoso, é muito famoso, mas eu me esqueci. Gente. Memória de uma Geisha. Esse filme, enfim, um drama muito bonito, recomendo também. Fica aí o programa para as férias, Memória de uma Geisha. Também, que já no caso, mostrando a civilização japonesa, a forma de representação do corpo, valorizando muito a pele clara, a delineado dos olhos, as formas magras, a austeridade, a reclusão, principalmente do corpo feminino, né? Essas duas representações, seja na mais moderna, seja na mais antiga, a gente tem essa mesma sobreposição de valores. É algo que essa representação ela meio que ficou mantida no tempo, entendeu? Agora vamos mudar de civilização. O Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, ele foi muito famoso por desenvolver e difundir a forma de representação dos mosaicos. Entretanto, os mosaicos eles eram usados principalmente para representar a aristocracia, principalmente os reis, os imperadores daquela época, os nobres daquela época, e também ficou muito famoso o mosaico voltado para a religião, principalmente depois que o Império Romano, pelo Edito de Niceia, com o imperador Constantino, se converteu ao cristianismo. E com isso, a difusão do cristianismo foi deve muito à arte. Então, a arte, ela, com suas funções, uma das funções dela era ensinar, e a gente usava muito, a gente não, e o Império Romano do Oriente, meu Deus, usava muito isso com os mosaicos. A gente vai ver isso também um pouco na arte gótica. Mas os mosaicos eram uma forma de representação dos corpos mais da aristocracia, dos imperadores, nesse caso aqui, Imperador Justiniano, e de Jesus Cristo, Maria, enfim, as figuras religiosas representantes do cristianismo na época. A arte grega clássica. Clássica, famosa, batida, encantadora, arte grega. Estudada, seja na literatura, seja na história, enfim. Uma coisa que seja tão careca de saber, eu vou passar de forma bem mais rápida, por mais que seja que me interessa mais. A arte grega, ela sempre foi muito, muito voltada para o físico. Só que esse físico, ele era principalmente masculino. O físico masculino, exaltado em suas formas perfeitas, com músculos expostos. O nu, principalmente masculino. A gente fala que na Grécia não tinha tabu com o nu, mas o nu era só
só não, mas basicamente masculino, e principalmente em atividades ou desportivas ou belicosas. A gente tem essas duas obras clássicas, seja essa ânfora, bem clássica mesmo, que está no Museu do Louvre, e o Discóbolo de Miron, outra maravilhosa obra roubada pelos franceses, dos gregos, que representam, mostram essa forma, esse detalhe, você vê que essa escultura dá uma sensação maravilhosa de movimento, mesmo sendo feita em mármore. Então, a representação na Grécia Antiga do corpo era uma forma de cultuar mesmo o próprio corpo, não a forma humana, não o homem em si, mas na sua forma perfeita, no seu movimento perfeito, na harmonia. É como se fosse um ciclo eterno de danças, de música, de esportes. A Grécia tinha muito isso. Quando a gente fala em Grécia, a gente já começa a puxar um pouquinho para Roma. A representação do corpo na Roma Antiga e depois, um pouco antes da divisão do Império Romano, ela era voltada principalmente para a aristocracia. Férias, né? A gente esquece como é que conversa. Era voltada principalmente para a aristocracia. E em suas atividades cotidianas, sejam festas, bailes, passeios, jardins, até atividades sexuais. Então, essas pinturas, por exemplo, então, vou até sair de cena para ficar mais bem representado. Elas são da Vila dos Mistérios, em Pompeia. Pompeia é uma cidade no sul da Itália, mais ou menos 2 horas de Roma, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio em 74 d.C. Essas obras, elas estavam presentes lá e foram restauradas, enfim, por anos e anos de restauração, ainda estão passando por processo de restauração e preservação, mas vocês podem ver que é uma coisa mais aristocrática, é uma coisa mais simplista, é uma coisa até um pouco mais natural, uma coisa um pouco mais fiel à realidade, uma vez que vocês não têm corpos idealizados, você tem corpos mais, enfim, simples, uma representação mais simples, digamos que até um pouco mais pobre, mas que não deixa de representar o corpo humano como ele era visto naquela época. Digamos que essa foto aqui esteja censurada para o horário. Período medieval gótico, Idade das Trevas, a gente tem uma representação do corpo de forma velada, de forma contida, de forma mais austera, fazendo jus ao período histórico, que mostra uma população mais fechada, uma população mais dentro dos limites impostos pela igreja, pela sociedade, pela forma de governo da época, a sociedade estratificada. Então a gente tem as obras principalmente voltadas para o escuro, obras com muitos tons escuros, os corpos sempre velados, os corpos sempre mais escondidos, de uma forma que isso como se fosse manter a pureza, entende? Enfim, um período peculiar, né? A Idade Média, no entanto, nos rendeu algumas pinturas um pouco menos clássicas, um pouco menos típicas, e que nos renderam muitos memes atualmente. A Renascença vem para contradizer, vem para se contrapor ao período gótico, justamente com a evocação dos valores clássicos, a evocação da exaltação do corpo, por artistas renomados que eram pagos pela igreja, né? A igreja era o principal mecena da Renascença, e a gente tem uma evocação dos valores clássicos como Botticelli, Da Vinci, Caravaggio, Donatello, Rafaello, tudo isso. E o berço do Renascimento, o berço dessas principais obras, onde representam de forma, enfim, tão maravilhosa, na minha opinião, uma das mais incríveis do corpo humano, estão principalmente em Florença. A gente tem a Galeria do Uffizi e a Galeria da Academia, onde estão obras do tipo O Nascimento da Vênus, de Sandro Botticelli, a Baco, de Caravaggio, e o maravilhoso Davi, que você tem que ficar na fila desde as 5 da manhã para conseguir tirar uma foto sem nenhum turista, onde você tem uma evocação dos valores clássicos, você volta para a cultura grega, para a cultura romana, onde o nu não é mais um tabu. Entretanto, de uma forma um pouco velada, vocês podem ver que as genitálias elas são um pouco reduzidas, os seios eles são às vezes cobertos, às vezes não, porque isso tinha que controlar um certo pudor da época, né? Enfim, era como se fosse permitido, mas nem tanto, é tipo isso, né? Mas a representação do corpo com essa forma, enfim, maravilhosa, belíssima, com evocação dos valores clássicos, na minha opinião, é uma das que merece mais destaque na representação da arte. Enfim, e por fim, de lá pra cá, a gente teve milhares de formas de representações que merecem destaque.
Frida Kahlo, Picasso, Botero, Klimt, Toulouse-Lautrec, não sei, enfim, milhares tão famosos, tão maravilhosos, com a sua forma, seja cubista, seja neoclássica, seja modernista, seja contemporânea, seja até nas próprias tatuagens, que são formas não de representação do corpo, mas de representação no corpo. E com isso a gente tem várias formas de expressão. Enfim, com algum propósito. Então a arte, seja na representação do corpo ou na representação de qualquer outro assunto, ela tem o objetivo de ensinar, de subjugar, ou então de doutrinar, ou então de voltar na história, de criar a sua própria nova história, seja com fins educacionais, ou seja com outros fins. A arte, ela tem que passar um propósito. Eu gostaria de agradecer pelo professor ter proporcionado com que a gente fizesse nossa apresentação dessa maneira assim, um pouco meio atípica. Quero agradecer vocês por terem vindo, terem se disponibilizado a assistir a nossa apresentação. E quero deixar um tchau daqui do Goiás com essa princesinha aqui. Diz tchau, tchau! E agradecer muito e fiquem com Deus e aproveitem o sabor com saber. Beijo!